Agora vamos ouvir a palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia no profeta Ezequiel. Ezequiel 18. Vamos falar hoje de uma coisa super importante no Evangelho, na palavra de Deus, mas também de uma coisa importante para a nossa vida como um todo. Ezequiel 18, a partir do verso 19, você pode fazer a leitura e nos acompanhar. Vai ser muito bom você acompanhar a leitura, depois vamos conversar naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para compartilhar com todos. A partir do verso 19 diz: Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do seu pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou os meus mandamentos e praticou, por isso que o filho certamente viverá. A alma que pecar, essa vai morrer. O filho não vai levar o pecado do pai, nem o pai vai levar a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, mas a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio, o pecador, se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, ele vai viver. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Eu não desejo que morra, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a maldade, fazendo conforme as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles ele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Se alguém se desviar da justiça e cometendo maldade, morrerá pela maldade que cometeu. A sua maldade que cometeu, ele vai morrer nela. Mas se ele se converter, se o ímpio se arrepender da maldade que cometeu e praticar a justiça, o juízo, a sua vida será guardada, ele não morrerá. Pois quem considera e se converte das suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos torcidos? Porque eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, assim diz o Senhor: se convertam de todas as suas transgressões e maldades, pois elas servirão para vocês de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões que transgredis e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois com que razão vocês vão morrer, ó casa de Israel? Por que vão morrer assim? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor, antes que se converta e viva. Espírito Santo, através da tua palavra, Senhor, fala conosco nesse presente momento. Fala, Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é simplesmente o desejo de Deus. Deus tem um desejo. O texto dá a entender no verso 23, ou subentender, que Deus tem um desejo. Desejaria que qualquer ímpio morresse? De forma alguma, antes que viva e se converta.
No verso 32 ele diz: porque eu não tenho prazer na morte do que morre, mas eu quero que ele se converta e viva. Então aqui nós entendemos que o desejo de Deus é que uma pessoa que vive no pecado, ela se arrependa e que ela se converta ao Senhor para que viva. Deus não deseja a morte de nenhum pecador. Pelo contrário, é que o pecador, ouvindo a palavra, sendo compungido na alma, tal pecador abandone a sua impiedade e se converta ao Senhor, pois esse é o grande desejo de Deus. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Cada homem, cada mulher, não importa a idade e não importa a que povo, a que nação, a que cultura pertença. O fato é, Deus deseja a salvação de todos. Deus quer que todos os homens sejam salvos, que todos os pecadores sejam perdoados. Esse texto que eu acabei de ler fala do desejo de Deus, mas ele também fala da responsabilidade pessoal. Você sabe o que significa responsabilidade? A palavra responsabilidade. O texto fala da nossa responsabilidade pessoal. Vamos ver no verso 4. Eis que todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma também do Filho é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Ele está falando que o Pai, fazendo a comparação, ou talvez trazendo a ideia geral de que tem pai, tem filho, o filho não pode pagar pelos erros do seu pai, nem o pai pode pagar pelo erro dos seus filhos, porque Deus diz: todas as almas são minhas. O pai, o filho, a mãe, a filha, o irmão, a irmã, todo mundo tem uma responsabilidade. Aquele que pecar, esse morrerá. Ele está falando da responsabilidade pessoal. Aqui no texto, lendo do começo, ele usa até um adágio comum no primeiro verso. Ele diz: se os filhos, no verso 4, no verso, deixa-me ver aqui, no verso 2 do capítulo 18: tendes vós que dizer esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e foi os dentes dos filhos que se embotaram. Ele diz: nunca mais vocês vão dizer isso. Vai chupar uva verde, quem vai desbotar o dente do pai, não do filho. Era um adágio para dizer: o filho paga o que o pai fez, ou o pai vai pagar pelo que o filho fez. Perante Deus não funciona assim, porque a responsabilidade é pessoal. Se o pai guarda a lei de Deus, mas o filho, vendo o seu pai dar um bom testemunho e não guardou a lei de Deus, o pai não pode ser culpado pela escolha dos seus filhos. Também o texto diz que se o filho tem um pai pecador, ímpio, que não teme a Deus, mas o filho tem a opção de ser diferente do seu pai, ele não pode usar o exemplo do pai para refazer sua história. Bom, pai, seu caminho foi esse, você quis viver uma vida assim, mas eu, na minha idade de escolha, eu quero viver uma vida agradável a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, porque a responsabilidade é pessoal. O texto fala sobre isso o tempo todo. Vamos lá para o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, nem o pai leva a maldade do filho. A justiça do justo cai sobre ele, mas a impiedade do ímpio cai sobre ele. Aqui no verso 20 está dizendo claramente: o pai não pode levar a responsabilidade pelos pecados dos seus filhos, nem os seus filhos podem ser responsabilizados pela culpa dos seus pais. Nem o que pratica a justiça vai ser punido pela injustiça do outro que praticou a injustiça. Porque todo aquele que tem consciência é responsável pelas suas escolhas e pelos seus atos. A responsabilidade é pessoal. Não existe o coletivo no que tange a nossa conduta e a nossa prática de justiça. Nós não podemos
trazer para uma comunidade a questão do caráter. Caráter, cada ser humano tem que desenvolver. Você não é fruto do meio. Porque se eu sou fruto do meio, por que então que Jesus disse que eu sou a luz das trevas? A luz em meio às trevas. Ora, o meio é as trevas, mas ele diz que eu sou a luz. Então, se eu fosse fruto do meio, então eu não teria luz, já que o mundo está em trevas. A responsabilidade de ser luz é nossa. Cada ser humano é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável por aquilo que você escolhe e toma para a sua vida. Não adianta terceirizar a nossa responsabilidade. Cada um aqui tem consciência e cada um aqui é responsável pelo seu. Dentro da igreja isso deve estar muito mais aceso do que em qualquer outro setor, porque é comum algumas pessoas dizer o seguinte: eu saí da igreja porque eu soube que alguém cometeu isso ou outra pessoa praticou aquilo. E por conta da atitude de um ou dois ou três, eu saí da igreja. E você saiu da igreja para fazer o quê? Talvez coisas piores do que aquilo que você disse que lhe fez sair da igreja. Porque tem pessoas que usam como desculpa alguns deslizes e pecados dos outros como desculpa para viver a sua história distante de Deus e usa como desculpa erros dos outros. Só que Deus não vai lhe tratar porque nessa sua conjectura, o tratamento de Deus é com você. Quem pecou, caiu. Mas só que se caiu e se arrependeu, o texto diz que a pessoa pode se arrepender e ser levantada de novo. E você que julgou, você pode cair e ficar prostrado, porque a pessoa não vai ser julgada pela sua justiça, nem você vai ser julgado pelo pecado da pessoa. Você vai ser julgado por suas ações. Cada um aqui é dono da sua história no que tange às escolhas. Não adianta terceirizar. Pai e filho, irmãos e irmãos, somos responsáveis pelas nossas escolhas. A alma que pecar, essa morrerá. Se há um modelo a ser seguido, é Jesus. Alguém pode dizer, mas eu saí ou eu abandonei a fé porque eu vi muitos escândalos na igreja. Pode ser que tenha alguém que pense isso. Só que eu quero dizer uma coisa que é certa e definida no Evangelho. A razão de você ser igreja, a razão de você ter fé, não é seu irmão, não é seu pastor, mas aquele que é o autor e consumador da sua fé, Jesus. Se você saiu, ou você diz que está frustrado, decepcionado, e saiu da presença de Deus porque alguém cometeu, ou escandalizou, ou você se escandalizou, por que então que você não ficou pelo exemplo de Cristo? Se você está usando algo para ser modelo de conduta, então por que você não está olhando para Jesus? Porque se você tem motivo de sair, você tem mais para ficar, porque Jesus nunca errou, nunca falhou, nunca mentiu, nunca lhe frustrou, nunca lhe abandonou, nunca lhe decepcionou. Ele nunca prometeu e não cumpriu. Por isso que o escritor de Hebreus está taxativamente profetizando para essa geração. Hebreus 12, verso 2, quando ele diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ora, a nossa responsabilidade é pessoal. Pastor, irmãos da igreja ou a própria igreja, o mundo não tem nenhuma responsabilidade pelas nossas escolhas. Porque todo mundo faz, porque alguém praticou, problema de quem assim o fez. A responsabilidade de escolha é de cada indivíduo, é o que o texto diz. Olha o verso 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. A palavra caminho tem a ver com o destino das minhas escolhas. Caminho é dizer como eu estou vivendo a minha vida.
Eu vou ser julgado conforme minhas ações. Cada um será julgado pelos seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Portanto, venham e se convertam de vossas transgressões e da maldade, senão ela vai servir a vocês de tropeço. Então, o texto vai falar dessa responsabilidade pessoal. Vamos aí para Gálatas capítulo 6, verso 7. Todo mundo quer terceirizar a responsabilidade. A gente só não quer terceirizar a recompensa. Quando é para assumir nossos erros, a gente põe culpa nos outros. Mas na hora que é para receber uma recompensa pelo bem que você praticou, você não quer terceirizar. Então, se ninguém terceiriza a recompensa, ninguém pode terceirizar os erros. Cada um é responsável pelo que faz. O pai não pode ser responsabilizado, nem o filho, no que tange a escolher andar ou se desviar de Deus, de guardar a lei de Deus ou obedecer à lei de Deus. O profeta diz isso de uma forma taxativa. A responsabilidade de carregar a cruz é individual. Somos um coletivo de igreja, mas cada um deve assumir a responsabilidade individual. Cada um de nós. Olha o que Paulo fala sobre a responsabilidade de cada um. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem, quando ele fala homem, ele está falando dos indivíduos. Não importa a idade que tenha, o sexo que tenha. Homem, mulher, jovem, adolescente, ancião. Se você plantar, você tem que colher. Suas ações vão voltar para você de alguma forma. A responsabilidade é pessoal. No verso 8 ele vai continuar dizendo: porque o que semeia na carne vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito vai colher vida e vida eterna. Eis aí o resultado das escolhas, do padrão de vida que você toma para si. A maneira com que você vai administrar a sua vida vai trazer o resultado da sua semeadura. A maneira com que você trata a vida espiritual, o seu compromisso com Deus, com a igreja, o seu cristianismo vai resultar. É como se você estivesse jogando semente. Você está lançando semente, então espere o fruto da semente que você plantou. Não pense que você planta e quem vai colher é o outro, ou o outro planta e você vai pegar da lavoura dele. Você vai colher aquilo que você plantou. É melhor acordar e se despertar para a sua responsabilidade pessoal. E não adianta também dar uma de coitadinho ou viver o coitadismo espiritual ou existencial, dizer, não, mas eu moro num país inculto, pobre, o Brasil. Essa conversa não funciona mais. Nesse mundo globalizado, todo mundo tem chance de crescer, de estudar, de ter boas ideias, todo mundo. Porque eu moro numa favela. E qual o problema de morar numa favela? Você pode ser uma pessoa de bem morando numa favela. Porque meu pai, minha mãe, minha família teve esse trauma existencial. Comece um novo círculo, plante algo diferente. Você não é obrigado a pegar as sementes do seu passado ou da sua família desajustada ou de um mundo desajustado. Deus lhe dá a semente da palavra. Por favor, pegue essa semente, lance no solo da tua vida e colha os frutos do reino de Deus. A semente é a palavra. Semeie, faça diferente, escreva uma nova história, viva uma nova vida. Você é responsável pelas suas escolhas. Não porque na minha família tem problema com alcoolismo. Você não é obrigado a ser um alcoólatra. Quebra isso no nome de Jesus
e você diz: a partir de mim, a minha família será chamada família de adoradores, de pessoas que vão estar cheias do Espírito Santo. Você quebra esse negócio do alcoolismo na sua casa, através de você, escreva uma nova história. Acabou, ficou lá naquela geração. A partir de mim, eu sou o Abraão de Deus, eu vou para uma nova terra, eu vou construir uma nova história, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Entendeu ou não? Então a responsabilidade é pessoal. Jesus diz isso também. Antes de falar do desejo de Deus, eu quero falar da responsabilidade, porque há pessoas que pensam que o mundo está assim porque Deus quer. Estou levando a vida do jeito que Deus quer. Mentira! Esse mundo não está vivendo do jeito que Deus quer. Esse mundo está vivendo segundo as ações dos homens que escolhem viver uma vida sem Deus. Esse mundo está todo confuso porque o ser humano está plantando e colhendo. A responsabilidade não é do pai, é dos filhos. O pai lança a semente, mas o que o ser humano faz? Joga fora as sementes e plantam as suas. Esse mundo está bagunçado porque os homens estão distantes de Deus. Ah, porque eu nunca tive oportunidade na vida. Crie a sua. Você tem uma vida, você tem uma personalidade para tomar decisões. A Bíblia diz que eu devo vencer o mal com o bem. Mas tem pessoas que estão se deixando levar pela maldade desse mundo. Vence esse mal com o bem, e o bem é Jesus, é a palavra dele. O bem é o Evangelho. Por que você não vence esse mundo com o Evangelho, se comprometendo com a fé? Não tem desculpas, isso não funciona. Isso só vai levar para um abismo. E a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. A responsabilidade é pessoal. Você não tem que olhar para a vida de ninguém. O que é que diz em Mateus 7? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque você está reparando o argueiro que está no olho do seu irmão. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para depois você então ajudar teu irmão. Porque à medida com que você medir, você será medido. Mesmo que você pesar, você será pesado. Não julgue, viva a sua vida, se comprometa com o seu destino em Deus, se comprometa com a verdade do Evangelho e deixe de julgar as pessoas, porque nesta vida o destino às vezes prega peça. Tem pessoas que pecam justamente naquilo que ela julgava na vida dos outros. Por que Jesus disse que eu não devo julgar o meu próximo? Porque Ele quer que eu cuide da minha vida. Porque Ele está dizendo: olha, você está olhando o problema do teu irmão, que é um cisco, mas você não está tratando do seu, que é uma trave. Cuide dos teus problemas primeiro. Depois que você resolver sua vida, você vai ajudar ele ou ela, ok? Vocês estão entendendo ou não? Amém? Oh, glória a Deus! Culto pentecostal é assim mesmo. Palavra dessa, hein? Porque Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Mas para isso você precisa entender que a responsabilidade é sua. Não é nem de Deus no sentido, porque Deus não deixa trabalho pela metade. Eu pergunto: Deus terminou ou não terminou a obra? Ou Deus deixou alguma coisa por fazer? Lá na cruz Ele diz: está feito. Ele já fez a parte dele. Agora vamos. Está faltando algum livro aqui? Eu sei que tem algumas Bíblias aí que os meninos rasgaram as páginas. A Bíblia é completa. Então está completa. Deus completou a obra, a Bíblia está completa. Agora vamos fazer a nossa parte. A responsabilidade é de quem? Nossa. Diga: a minha parte eu vou fazer. Diga assim: a responsabilidade é minha. Entendeu? Quando você chama isso para você, é mais fácil vencer as dificuldades da vida. E deixa a vida do outro de lado, deixa na mão de Deus. Quando você resolver a sua, aí você vai ter bênção.
Você já ajudou a tirar a higueira do olho de alguém? Aquela fralda, né? Algum bota na ponta da língua, não é muito mais higiênico, molha, aí molha, né? Abre o olho, aí o olho fica sem, aí abre, aí você vai com aquela, pá, tirou a higueira. Quem já tirou a higueira do olho de menino? Já tirei. Eu trabalhava de marceneiro, a gente tirava muito a higueira do olho do colega, caía muito pó. A gente ia lá, não pisca não, o cara abriu aquele olhão, já estava vermelho. Aí você ia com toda delicadeza e molhava a pontinha e pã, e tirava o aigueiro. É isso que Deus quer, tirar o aigueiro, que você primeiro esteja bem para ajudar a tirar o aigueiro do olho do seu irmão. Não é para julgar, é para tirar o aigueiro. Diga, eu entendi, Jesus. É isso aí. Então a responsabilidade é pessoal. Em Mateus 16, 27, Jesus fala sobre o ministério profético dele a respeito de nós. Ele diz: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Então, ele dará a cada um segundo as suas obras. Deus vai dar a cada um segundo as suas, não é segundo as obras do coletivo, é segundo as suas. Você pode estar no meio de um povo pecaminoso, mas fazendo a sua parte com Deus, e Deus vai te recompensar. Ló habitava onde? Sodoma e Gomorra. Toda a cidade foi destruída, mas por que Ló não foi destruída? Porque Ló estava morando num lugar podre e corrupto, mas ele guardava a sua alma em Deus. Deus não se esqueceu dele, mandou anjos para tirar Ló da destruição, porque Deus recompensa. Deus sabe fazer a distinção. Deus não ia julgar um justo pelo pecado de muitos injustos. Então vamos deixar de hipocrisia, de dizer que você não tem guardado a vontade de Deus, porque tem muito escândalo na igreja. Então se Deus lhe colocasse em Sodoma e Gomorra, você ia rodar a baiana. Ló morava no pior lugar para um crente morar, e ele guardou a fé. Então vamos deixar de hipocrisia, né? Tem pessoas que são muito santas para julgar os outros, mas quando elas são colocadas no mesmo cenário, elas fazem coisas que até o diabo duvida. Não julgueis, para que não sejais julgados. Deus vai recompensar. A Bíblia diz que Deus não é injusto. Ele sabe do teu trabalho, Ele sabe da tua vida. Diga amém. Então você entendeu a primeira parte da mensagem? É 2 pontos. O primeiro é: a responsabilidade é pessoal. Cada um aqui tem uma responsabilidade. Só para terminar como ilustração, isso aqui eu vivi, eu acho que Cledilson viveu, Suíla, Luziete, a gente que estuda, né, na escola pública brasileira. O que acontece numa sala de aula aqui? De mais ou menos 40, 48 alunos, né? 50 alunos. O que acontece dentro de uma sala de aula? Tem os níveis da sala. Quem fica na frente, a turma do meio, agora a turma do fundo. Eu conheço um camarada que disse que nem se formou sem levar o caderno para a sala de aula. Quem escrevia para ele, segundo ele, eram os colegas, as colegas. Então, dentro de uma sala de aula, você tem a opção de escolher em que lugar você vai sentar. Se você quer aprender a matéria, você procura o setor dos atenciosos. Quando era aula de matemática, meu amigo, a disputa da primeira carteira ali era grande. Entendeu? Então, porque a gente tem que escolher em que setor eu vou colocar minha carteira nessa grande sala de aula. Entendeu? Agora, se você não quer nada com a vida, você senta lá no fundo, lá, e vai ser aquele que vai com a onda dos que não querem nada da vida. Você vai entrar na banda de Zeca Pagodinho.
vou levando a vida leva eu. Vai lá, mas você é alguém que quer ser diferente, você procura, então, tomar uma decisão. Eu estou aqui para aprender, porque eu sou responsável. O professor está me dando aula, eu tenho que ter responsabilidade. Se eu estou nessa sala, eu quero aprender, eu não estou aqui para brincar. Então eu vou procurar o setor da sala que me proporcione isso, porque a escolha é nossa. Quando a gente não quer nada, a gente vai lá para o fundo da sala. Igreja é quase do mesmo jeito. Aqui eu percebo, hoje não, já que a turma tudo... Aula de matemática hoje, todo mundo está atento. Todo mundo está atento, é prova do Enem. Mas eu conheço igrejas, tem a divisão também dentro de uma igreja. O grupo que quer, o grupo que fica dentro. Ai, deixa isso para lá. Agora eu quero partir para o segundo momento da mensagem. Eu quero falar sobre o desejo de Deus. Qual é o bom desejo de Deus no texto de Ezequiel? Vamos lá, abrir novamente Ezequiel. Eu quero terminar a mensagem falando sobre o bom desejo de Deus para conosco. Há um desejo no coração de Deus que não é muito compreendido por nós. O verso 23 eu anotei aqui. Desejaria que um ímpio morresse? Não desejo. Antes eu desejo que ele se converta e viva. Ele é uma forma de pergunta, mas eu já estou afirmando que é uma pergunta retórica. Aqui diz que Deus não deseja que uma pessoa que está errando na vida, está fazendo tudo errado, praticando erros, vivendo desconforme aquilo que Deus planejou para ela. Deus não quer que tal pessoa morra. Deus não quer que essa pessoa se dê mal na vida. O desejo de Deus é que esta pessoa tome consciência e que se arrependa, abandone esta vida bagunçada, errada, como nós dizemos, desmantelada. Deus é amor. É um amor que acredita que nós podemos nos converter. Ele não desiste de nenhum de nós. Eu desisto de pessoas, eu não estou na competição. Quem é amor é Deus. Eu, como ser humano, tem pessoas que eu deixo para lá. Mas Deus não deixa. Porque Deus acredita no potencial de arrependimento. E Deus deseja que o mais vil pecador tome jeito na vida. E o lugar que Deus mais deseja isso são os lugares que a igreja menos frequenta. Presídio, prostíbulo, as avenidas, as ruas, os pontos de drogas, as cracolândia, o quarto do depressivo, da pessoa que está alienada de drogas. Deus olha com muita dor e muita tristeza o destino que essas pessoas estão tomando, e Ele deseja que elas se arrependam, que elas sejam curadas, que elas sejam achadas. Ele não deseja que nenhum morra. Ele quer encontrar estas pessoas, ele deseja que o pecador se converta e viva. Esse é o bom desejo de Deus. Por isso que ainda eu prego o evangelho, por isso que ainda eu me reúno como igreja, porque eu tenho que acreditar que Deus ainda quer salvar a minha cidade. Pessoas que eu não acredito serão salvas, Deus deseja que elas sejam salvas. Por isso que a cada dia nós devemos nos encher do Espírito Santo, para ter esse desejo também. De passar por alguém e desejar que ela se converta. De se incomodar com a distância do ser humano. O ser humano está distante de Deus. E nós estamos distantes dessas pessoas também. Agora vamos para o verso 30. Aliás, verso 31. Vamos lá, verso 31. Lançai de vós as vossas transgressões com que transgredi, e criai em vocês um novo coração, um espírito novo. Por que razão vocês vão morrer, meu povo? Veja o apelo de Deus.
Eu quero que vocês se convertam, lancem fora aquilo que atrapalha vocês, as decisões erradas, os caminhos errados que vocês estão tomando, costumes e culturas mundanas que estão atrapalhando vocês. Lancem fora, é veneno. Vão complicar a vida de vocês, vai servir de laço, vai destruir a vida emocional, vai destruir a tua vida espiritual, vai lhe atrapalhar. Por favor, Deus está dizendo, lança isso fora. Se converta, eu quero que você se converta, que você se encontre na vida, que você seja uma pessoa viva, e o pecado e tudo que você está tomando longe de mim como decisão está matando você. Eu não quero isso para você. O meu desejo é que você viva. Para isso você tem que se converter. Esse é o desejo de Deus. Deus ainda continua falando, porque Deus crê na salvação do ser humano, inclusive dos crentes que estão nas igrejas. Por que Deus usa pastor, profeta? Porque Ele ainda continua acreditando que nós podemos um dia nos converter, que um dia nós podemos emendar nosso coração como de Deus e viver o seu plano, o seu propósito, porque Ele quer que a igreja viva. Quem pode dizer amém? Meu irmão, Deus não tem um carro do ano para você, Deus não tem uma casa própria para você, Deus não tem um bom casamento para você. Deus tem para você um novo coração e um novo espírito, um novo nascimento. Ele quer dar a você um novo coração, um novo espírito e um novo nascimento. É isso que Ele tem para você. Você se converta. Ele tem vida, Ele tem Jesus, Ele tem transformação, Ele tem salvação. É isso que Ele quer lhe dar, um novo coração. Olha o que diz o texto: cria em vocês um novo coração, um novo espírito, porque isso vocês não vão morrer. Deus não quer que morra, mas Ele quer que o filho abandone o veneno que está tomando, o caminho da morte que está trilhando, a escuridão que está lhe cegando. Sai daí, venha para mim e viva. Eu não tenho nada que vai acabar para lhe dar. Deus não quer dar nada perecível para você. Deus só tem para nós coisas eternas. Até aqui está dando, não? Deus só tem para nós coisas eternas. As passageiras, o mundo está nos iludindo. Chega de ilusão. Vocês estão entendendo? Queridos, quando Deus dá uma palavra, às vezes é dura, é porque Deus está pensando em você. Ele quer que você seja trazido de volta para Ele. Ele não quer que você se perca. Pense sobre isso. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus justo, mas é um Deus de misericórdia. Diga amém. O que é que Jeremias diz em Jeremias 3, 22 ao 23? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e estas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. É um Deus de misericórdia. Por isso que o desejo dele é que nós voltemos para Ele e abandonemos um caminhar tortuoso. Por isso que Ele acredita que podemos melhorar e se converter dos nossos maus caminhos, porque Ele é um Deus de misericórdia. Se Ele é um Deus de misericórdia, qual é o desejo dele? Salvar, perdoar e transformar o pecador. Se a minha responsabilidade é pessoal, então é comigo. Eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que me arrepender, eu tenho que abandonar caminhos e rotas erradas que eu estou tomando, eu tenho que me voltar para Ele, para que eu possa viver. É comigo que Deus está falando, não é com outro, é comigo. Se a responsabilidade é pessoal, Deus está falando comigo, Deus está falando com você. As misericórdias. Aí me faz lembrar de Jonas. No capítulo 3, no verso 10 e no 4, verso 11 de Jonas, Jonas é enviado a Nínive para pregar, para falar do juízo de Deus. Deus vai destruir a grande cidade de Nínive. Diz a Bíblia que Jonas saía pelas ruas, vai vir juízo, Deus vai matar todo mundo, nem os animais vão sobreviver. Vai ser
o juízo de Deus, o espetáculo da ira divina. Ninguém escapa, seus pecadores, bando de pecadores. Vocês merecem o inferno. Vocês têm que descansar no mármore do inferno. Era o profeta pregando. O profeta estava pregando o juízo divino, falando de que aquele povo era pecador. O rei ouviu. O rei de Nínive ouviu, e o Espírito Santo, creio eu, porque ninguém pode ser tocado se não for pelo Espírito. O Espírito Santo toca no coração daquele rei. E aquele rei se arrepende. Ele diz: eu estou errado. Deus tem toda a razão de me julgar. Deus tem toda a razão de destruir a minha vida e minha família, de destruir o meu reinado, mas eu quero me emendar. Antes que ele me mate, eu quero me arrepender. E outra, vou me vestir de saco, tirou as roupas reais, porque a gente se arrepende atirando o que estamos aqui vestindo como vestes espirituais. Se despojar de você mesmo. Ele tirou o que ele estava vestido e se vestiu de saco, e colocou cinza sobre a cabeça, se ajoelhou e pediu perdão a Deus. E ele disse: no meu reino, enquanto Deus não me ouvir e não ouvir nossa confissão, ninguém come. É para jejuar, até galinha vai jejuar, cachorro, gato, ninguém come. E todo mundo, toda a cidade se converteu, se arrependeu. Deus vinha com juízo, mas quando Deus viu, e o que ele esperava não era destruir a cidade, o que ele desejava era que houvesse arrependimento. E como houve arrependimento, Deus não julgou a cidade, Deus perdoou, porque o desejo de Deus não era julgar Nínive, era salvar a Nínive. E aquela cidade inteira foi salva, porque as pessoas usaram da sua responsabilidade e tomaram a decisão: nós vamos nos arrepender. Se ele quer nos destruir, é direito dele, ele é Deus, mas nós queríamos pedir perdão a ele. Nós queremos nos voltar para ele, e se há nele ainda graça e favor, nós vamos receber. E receberam. O rei foi perdoado e toda a cidade de Nínive foi poupada. Não houve juízo, porque houve arrependimento, e Deus se alegrou. Jesus disse que quando um pecador na terra se arrepende, no céu há festa, porque o bom desejo de Deus é que os pecadores se convertam. Deus se entristece quando um morre e não se arrepende. A dor no coração de Deus, a tristeza no coração de Deus quando estamos caminhando no erro. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, ele chora, ele não fica com raiva de você, ele não está ali jogando para o inferno, ele só fica triste, ele se entristece. Mas quando você se volta para Deus com confissão e arrependimento, ele se alegra. Deus quer ter a alegria de ver pecadores essa noite se voltando para ele. Voltem, se convertam e vivam. Olha o que diz o verso 32: porque não tenho prazer na morte do que morre, antes que se converta e viva. É o desejo de Deus, é que os pecadores se convertam para que vivam. Deus quer que você viva, e viva a vida plena, a vida abundante. O Evangelho é pregado para dizer ao mundo inteiro que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. O Evangelho é pregado nessa dimensão. Deus deseja a salvação de todos. Deus envia o Filho para morrer, para que ninguém morra. No verso 17 de João 3, vai dizer: Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê, verso 18, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Deus não condena ninguém, Ele encontra os condenados para salvar. Ei, você que está aqui me vendo, Deus não manda ninguém para o inferno.
Deus resgata os que já estão no inferno. Deus não condena o mundo, Deus salva o mundo já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O bom desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos encontrem em Jesus a sua salvação e a transformação das coisas. Esse é o desejo de Deus. Você pensa que Deus deseja a tua tristeza, a tua solidão, esse teu sentimento de morte, o teu desacreditar de si mesmo? Deus não está feliz com isso. Deus quer que você tenha vida, alegria, andar em paz. Imagine, agora nós temos paz com Deus e paz com a vida, paz com a nossa consciência. Deus quer que você caminhe leve, em paz. Deus quer te perdoar. Agora você tem responsabilidade de tomar uma decisão. Cada um aqui é responsável. Deus tem um caminho, cada um tem a responsabilidade de andar por esse caminho. Deus tem uma vida, cada um aqui é responsável por viver essa vida. Deus tem uma só verdade, cada um aqui é responsável de trazer a verdade de Deus para si. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele está dizendo, é que é responsabilidade minha e sua de andar pelo caminho, de viver a vida e de crer na verdade. Cada ser humano é responsável pela vida que escolhe para viver. Você não vai levar a culpa de ninguém, ninguém pode levar a sua culpa. O bom desejo de Deus é que você escute a sua palavra, creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, abandone a vida errada, desmantelada, saia das trevas e venha para a luz. Se comprometa com Cristo, com a sua palavra e viva e seja feliz plenamente. Deus é amor. E não importa o quão pecador você seja, mesmo sendo assim, falho e pecador, Deus te ama. Agora, pecador, não confunda o amor de Deus com complacência. Deus ama, mas Deus não concorda com os pecados que você pratica. Deus quer que você se arrependa. E Ele vai te abençoar se você, como aquele rei de Nínive, se prostrar, se vestir de saco e se cobrir de cinza e dizer: Deus tem misericórdia de mim. Eu quero uma mudança, uma transformação na minha vida. Vamos louvar a Deus com essa canção. Deus me ama. Eu quero que você pense sobre essa mensagem que você acabou de ouvir. Eu quero que você abra seu coração e que você pense: será que você não tem interpretado o Evangelho de forma errada? Você fica dizendo: minha vida não muda nunca. Sabe por quê? Porque você ainda não está disposto a andar pelo caminho da mudança. Existe um caminho para você andar. Sabe, Suíla, as pessoas chegam na igreja encantadas com tudo, mas passa-se um tempo, a vida delas se estaciona. Por quê? Porque elas não estão dispostas a caminhar pelo caminho da mudança. Elas querem apenas, no máximo, uma compensação. Nós precisamos entender que é preciso abandonar o antigo estilo e modo de vida e uma nova vida, uma nova postura. Por isso que Jesus disse: tem que carregar uma cruz, porque lá no mundo não tinha cruz, tinha um fardo. Cruz é diferente de fardo. Fardo me condena, fardo me joga para o chão e me dá medo, fardo me cansa, cruz me salva, cruz me perdoa. Cruz é a certeza de perdão e de salvação, de redenção. A cruz me liberta, o fardo me escraviza, mas tem que carregar a cruz. Diga amém.